Olá, pessoal. Preste bastante atenção, porque hoje eu vou explicar como funciona a mentalidade que pouquíssimas pessoas têm. Um jeito muito diferente de pensar, de sentir, de funcionar e que está relacionado a muito mais sucesso e autoconfiança. Crianças com esse tipo de mentalidade têm menos problemas de comportamento e pais com esse tipo de mentalidade conseguem ajudar seus filhos a resolver os problemas de uma forma muito mais rápida e tranquila. Meu nome é Viviane, eu sou médica psiquiatra e mãe dos gêmeos Pedro e Lucas. E nesse perfil Mãe de Crescimento, eu ajudo mães a resolverem o problema de comportamento do filho. Então já aproveita, clica no coraçãozinho e segue esse perfil para não perder nenhuma dica. No vídeo anterior, eu falei sobre o mindset fixo ou mentalidade fixa, que é o tipo de mentalidade de quase todos nós. Eu imagino que você deve ter começado a entender que uma vida guiada por mentalidade fixa é um cenário perfeito para sentimentos negativos, como frustração, ansiedade, tristeza, insegurança e baixa autoestima. Mas se você não assistiu e não tem ideia do que eu estou falando, calma. Eu vou deixar o link do vídeo anterior na legenda e eu sugiro fortemente que você assista ou reveja para reforçar o seu aprendizado. O tipo incomum de mentalidade relacionado a um jeito muito mais saudável de viver e de educar é o que uma psicóloga americana chamou de mindset de crescimento ou mentalidade de crescimento. No começo da carreira, essa psicóloga estudou a reação de crianças ao fracasso, observando como elas se comportavam diante de um quebra-cabeça que elas não eram capazes de completar, porque era mais difícil do que a capacidade delas naquele momento. Ela observou o que as crianças pensavam e sentiam e como elas reagiam quando elas percebiam que não eram capazes de alcançar o sucesso. Crianças de mindset fixo tiveram reações como a que a gente está acostumado a observar na maioria de nós e na maioria dos nossos filhos. Reações tão comuns que nem sequer a gente imagina que poderiam ser diferentes. Reações como, por exemplo, tentar justificar o fracasso. Estou cansado, estou com fome, isso é muito chato, eu não gosto de quebra-cabeça. Ou reações de auto-julgamento. Eu sou muito ruim de quebra-cabeça, eu não sou inteligente. Ou desculpas inespecíficas. Posso tentar mais tarde? Estou sem vontade. Isso é muito difícil. Sempre acompanhado de uma sensação de desconforto e de desmotivação. Mas algumas crianças reagiram de uma forma surpreendente, que chamou muito a atenção. Essas crianças não só reagiram bem ao fracasso, como sequer entendiam que estavam fracassando. Elas se mostraram ainda mais animadas e motivadas quando percebiam que aquilo era mais difícil do que a capacidade delas no momento. Um quebra-cabeça que elas não conseguiam completar significava que elas estavam diante de uma oportunidade de aprender e de aumentar a sua inteligência. Essas crianças se tornaram um modelo de mentalidade e de comportamento do mindset de crescimento. Foram mais de 20 anos de estudo observando e entendendo como são pessoas com esse tipo de mentalidade. Como pais educam, como filhos se comportam, como professores ensinam, como é o aprendizado de alunos com mindset de crescimento, como essas pessoas se relacionam socialmente e afetivamente. E a conclusão é de que pessoas com mindset de crescimento tendem a se tornar muito mais talentosas, inteligentes e capazes. E não é só isso, são pessoas muito mais seguras, tranquilas, motivadas e felizes. Essas pessoas desenvolvem muito mais as suas habilidades. Elas se tornam muito mais inteligentes e capazes, porque o desejo delas é somente aprender e melhorar. Elas não se frustram com resultados, porque não se preocupam com o desempenho. E por isso, elas não se abalam com situações que, para nós, seriam percebidas como fracasso. Essas crianças não estão preocupadas em provar aos outros a sua habilidade. Elas não esperam reconhecimento ou a confirmação do seu valor, porque não precisam disso para melhorar sua autoestima. O que alimenta a autoestima delas e as motivam é o desafio, o esforço, o crescimento, a percepção de que melhoraram. Crianças com mindset de crescimento, elas se desafiam, saem da zona de conforto,
procuram sempre os que estão acima da capacidade delas para aprender algo que elas ainda não são capazes de realizar. Então, estar com alguém mais talentoso não é uma ameaça para o valor delas. Elas não se sentem inferiores. Lembro das características inatas que nós de mindset fixo acreditamos serem definidoras de sucesso na vida? Elas não negam que as pessoas nascem com diferentes qualidades e defeitos, com diferentes facilidades e dificuldades, mas para elas, essas características inatas são apenas pontos de partida, e que o ponto final de cada habilidade ou de uma característica é um lugar indefinido, e que dependerá do interesse e da dedicação delas chegar mais ou menos longe. Você deve estar se perguntando, mas e daí? Eu tenho um mindset fixo, assim como meu filho e as pessoas que nos cercam. O que adianta eu saber que existem pessoas com esse outro tipo de mentalidade? Primeiro, entender que os problemas que a gente enxerga como problemas são simplesmente frutos da nossa mentalidade, que eles não são reais, que eu me sinto mal, frustrada, inferior aos outros, com a autoestima baixa, só porque meu cérebro tem um determinado tipo de programação, e não porque eu sou realmente uma fracassada ou azarada por ter nascido com esses defeitos e rótulos negativos, já muda tudo. Porque se a gente não enxerga isso, fica vivendo um loop de sofrimento, autojulgamento e tentativa de achar um jeito de melhorar os resultados para se sentir melhor. Eu fico tentando provar que talvez eu não seja tão ruim assim, que talvez eu não seja tão decepcionante para os outros como eu sinto que sou. E segundo, uma boa notícia. Inúmeros estudos demonstraram como pessoas de mindset fixo podem melhorar a sua forma de pensar e de aprender quando são expostas a mindset de crescimento. Pessoas expostas a um ambiente ou desafio com estímulos guiados por mindset de crescimento puderam pensar, sentir e reagir de uma forma mais parecida com pessoas de mentalidade de crescimento, mesmo quando eram indivíduos com mindset fixo em suas vidas. E essa mudança permitiu maior aproveitamento do aprendizado, maior desenvolvimento e melhora da motivação, da segurança e da autoestima. Crianças expostas à mudança de mentalidade dos pais passam a desenvolver muito melhor os seus potenciais, a não fugir das dificuldades. Elas desenvolvem um sentimento de autoconfiança e melhoram imensamente seus problemas de comportamento. E me conte aqui nos comentários, você já conheceu uma pessoa com esse tipo de mentalidade? Eu conheci somente 2 pessoas com mindset de crescimento, um adulto e uma criança. Ao longo dos próximos conteúdos, a gente vai explorar, analisar e entender como identificar um mindset fixo no nosso dia a dia e como é possível fazer a mudança para o mindset de crescimento. Então, se você ainda não curtiu esse vídeo ou ainda não segue esse perfil, aproveita para não perder os próximos conteúdos, porque você vai aprender a resolver o problema de comportamento do seu filho. E compartilhe esse conteúdo para ajudar mais mães a aprender um jeito muito melhor de educar e de ajudar os seus filhos.